E aí, gente? Meu nome é Luísa, eu sou residente do programa de residência pedagógica de biologia, atuando com a docente Sandra na Escola Estadual Coronel Tônico Franco, de Ituiutaba. Hoje iremos falar sobre ciclos biogeoquímicos, que são temas da semana 1 e 2 do PET 7. O que são ciclos? São esquemas que irão mostrar que alguns componentes mudam de posição ou de forma no meio ambiente e que sempre irão retornar para o local onde estavam ou mudar a sua forma e retornar para a forma original. E isso fecha um ciclo. Então, resumidamente, o ciclo é uma estrutura sem fim que sempre vai estar acontecendo, é cíclica. O ciclo biogeoquímico vai estudar o movimento de determinados elementos ou substâncias em um ecossistema. Obrigatoriamente envolverá a participação de fatores bióticos e abióticos. Lembrando que fatores bióticos são todos os organismos vivos, enquanto que os abióticos são os não vivos, como os fatores físico-químicos, a água, a atmosfera, o solo e assim por diante. O que compõe o ciclo da água? As mudanças de estado físico da água, que ocorre pela variação de temperatura, de calor que as moléculas de água conseguem absorver e manter. Temos as transformações de estado físico entre os estados sólidos, líquidos e gasosos, ou seja, do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, sendo a evaporação e condensação as mais importantes no ciclo da água. O ciclo biogeoquímico da água pode ser dividido em duas partes, de forma didática, em um pequeno ciclo da água, que não tem envolvimento de fatores bióticos e ocorre basicamente quando um corpo d'água, um rio, um lago ou um mar, está constantemente aquecido pela luz solar, sendo submetido a uma temperatura alta, o que leva a água a evaporar, mudando assim de estado e se tornando gasosa. Conforme a água que está no estado gasoso sobe, ela vai resfriando até chegar numa determinada altura, fazendo com que esse gás chegue ao estado líquido. Fenômeno esse que é chamado de condensação. Se houver evaporização, vai acontecer então a precipitação, ou numa outra linguagem, irá chover. E esse fenômeno de precipitação traz a água de volta ao solo, fazendo com que ela se infiltre nesse solo e abasteça os lençóis freáticos e assim vai. E o grande ciclo d'água? Ele leva em consideração os fatores anteriores, porém com a participação de organismos vivos, como nós e os vegetais. E o que vai acontecer? Os animais vão ingerir ou absorver a água, sendo que as plantas irão absorver a água através da raiz e os seres humanos obterão água através da ingestão da mesma ou de alimentos, e os organismos unicelulares através da osmose. Mas essa água tem que ser devolvida para o ciclo, sendo eliminada do corpo desses seres e voltar para o ambiente. Acontecendo da seguinte forma: em muitos seres vivos, a água seria liberada então em sua forma líquida através da urina ou através da transpiração. Já os vegetais perdem água sob a forma de vapor e nós denominamos esse fator de evapotranspiração, devolvendo então a água para a atmosfera e fechando esse ciclo com a precipitação. E o ciclo do oxigênio? Ele é um dos mais importantes. É um ciclo que participa do ciclo da água e é complementar ao ciclo do carbono. O oxigênio é o elemento mais abundante do corpo humano. E por que precisamos dele? Porque sem o oxigênio nós não realizamos a respiração celular. E como ele funciona? Todo o oxigênio disponível no nosso planeta passa por um organismo fotossintetizante, seja de ambiente terrestre ou aquático. No processo de fotossíntese, terá a captura desse CO2 pelos seres fotossintetizantes e liberação do O2. Já no processo de respiração, a planta usa o gás oxigênio e libera o gás carbônico, assim como os animais. Como visto no ciclo da água, a planta transpira em forma de vapor através de seus estômatos
e isso libera oxigênio. Afinal, a fórmula da água é H2O. Quando o vapor liberado é grande, tendo o processo de condensação desse vapor e a massa condensada precipita, há uma devolução da água na forma gasosa para o estado líquido, que é o fenômeno da chuva. Já a ingestão e a absorção de água ocorre da seguinte forma: os corpos d'água, por sua vez, servirão de meio de obtenção de água pelas plantas, que absorverão essa água, na maioria das vezes, pela raiz, e os animais, que vão ingerir através de alimentos ou através desses corpos d'água. A água que tem o oxigênio em sua composição também irá passar de organismo para organismo pelo processo de hibridação. Já os decompositores, que, por exemplo, irão degradar os animais mortos, irão utilizar o gás oxigênio, irão assimilar os compostos e, por fim, devolver os nutrientes para o solo, que servirão de alimento para as plantas, fechando assim o ciclo do oxigênio. Ciclo do carbono. Dos gases que têm carbono em sua composição, o CO2 é o que está presente em maior quantidade. Sobre o ciclo, há basicamente 3 processos que liberam o gás carbônico para a atmosfera. A respiração celular, que é um processo que todos os organismos vivos desempenham. Nela, a glicose é oxidada e há a liberação de CO2 e água. E essa energia liberada no processo é convertida em ATPs. Outro que contribui com a presença do CO2 na atmosfera é a decomposição. Nela, a matéria orgânica sofre a ação de fungos e bactérias, e nesse processo ainda há a liberação de CO2, dentre outras substâncias. E, por fim, um último processo, que é um processo antrópico, que tem a ação do homem, na maioria das vezes, e libera CO2 através da queima de combustíveis fósseis, é a combustão. Carbono esse que antes estava fixado na matéria orgânica. Uma observação: a queima excessiva de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral ou derivados, é um problema, porque aquele carbono que estava presente e armazenado nessa matéria só saiu dali e foi depositado na atmosfera na forma de CO2 por intervenção do homem, e esse excesso de CO2 intensifica o efeito estufa. Um único processo que remove o CO2 da atmosfera é a fotossíntese. A fotossíntese fixa o carbono na forma de matéria orgânica e é realizada por organismos fotossintetizantes, como algas e plantas, seres esses que conseguem remover o carbono e utilizá-lo para formar a sua matéria orgânica. A fotossíntese e a respiração celular são contrários em termos de substâncias e produtos utilizados. Na fotossíntese, os seres fotossintetizantes sintetizam a glicose a partir de compostos inorgânicos e, no fim, tem-se a formação de matéria orgânica, como glicose, por exemplo. E a liberação do oxigênio. Parte da glicose que a planta produziu, ela irá liberar na forma de CO2 e outra parte será armazenada. Os animais, por sua vez, conseguem o carbono através da alimentação, podendo ser encontrado na forma de aminoácidos, que formam as proteínas, também nas formas de carboidrato, que usamos para nos dar energia, nas gorduras, DNA, RNA e assim por diante. Já as plantas obtêm o carbono através da fotossíntese. E por fim, o ciclo do nitrogênio. Por ser um ciclo mais complexo, eu vou disponibilizar para vocês um mapa mental no grupo do WhatsApp. E essa videoaula, então, sobre o ciclo do nitrogênio, será bastante resumida. Então, o nitrogênio é o gás mais abundante da atmosfera. Porém, os animais e plantas não assimilam o nitrogênio da atmosfera. A bactéria é o único organismo que faz parte do ciclo do nitrogênio de um modo geral. Ele também é escasso no solo e na água. Sobre o processo que eu irei resumir nessa aula, ele constitui basicamente de: primeiro, o gás nitrogênio ele é transformado em amônia. Essa conversão é chamada de fixação. A amônia é tóxica, então, no solo, ela é convertida, oxidada, por bactérias em nitrito, e esse processo é chamado de nitrosação. O nitrito, por ser tóxico, também será transformado em nitrato, e esse processo, também feito por bactérias, é chamado de nitratação.
As plantas, então, conseguem absorver esse nitrato para produzir seus compostos orgânicos. E o processo de absorção de nitrato realizado por essa planta é chamado, então, de assimilação. E para fechar o ciclo, o nitrato se transforma em nitrogênio gasoso por um processo de desnitrificação, que promove o retorno do gás nitrogênio para a atmosfera. Quando a planta assimila o nitrato, esse nitrogênio passa a fazer parte das cadeias e teias alimentares e então os demais seres conseguem aproveitá-lo. A fixação, porém, não é o único jeito de formar amônio no solo. Temos também o processo de excreção e decomposição, feito por fungos e bactérias que também transformam qualquer composto nitrogenado em amônia. Chamamos esse processo de amonificação. E é isso, pessoal. Obrigada. Até a próxima aula.